Boa noite, meu nome é Ricardo, professor de Física. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Tudo Mastigado. Bom, para a nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho de vetores. Mas para isso, já vamos começar com a mão na massa. Afinal de contas, física, matemática, química, biologia, a melhor forma de aprender é fazendo exercícios. Então, vamos começar com uma questãozinha. Vamos lá? Aqui temos nossa primeira questão. Bom, ela diz assim: um corpo está submetido a 3 forças, medidas em Newton, de mesma direção. Para que esse corpo permaneça em equilíbrio, os módulos dessas forças devem ser iguais a... Bom, mas o que você precisava lembrar para fazer essa questão? Primeiro, vamos a uma revisão, depois vamos voltar à questão. Então agora, vamos para o quadro. O G. Primeira coisa, quando falamos de vetores, nós falamos de grandezas. Existem 2 tipos de grandezas. Vamos revisar com calma isso. Primeiro, existem grandezas escalares. As grandezas escalares são aquelas que são facilmente compreendidas caso você dê apenas o valor da grandeza. Por exemplo, se você diz para alguém que a temperatura está a 45 graus Celsius, é fácil para a pessoa perceber que o dia está quente. Se você diz que a altura de uma pessoa é de 2,20 metros, também é muito fácil para a pessoa perceber que a altura da pessoa é muito grande, é muito alta. Bom, primeiro, grandezas escalares, então, para serem compreendidas, necessitam apenas do valor. Na física, o valor da grandeza é o que nós chamamos de módulo. Ou simplesmente intensidade. Então, bastou o módulo e você já sabe o que significa essa grandeza. Agora, existem outras grandezas que não são assim. Existem as grandezas que são as vetoriais. Bom, mas qual é a diferença de grandezas vetoriais para grandezas escalares? Se alguém diz assim para você: vou na sua frente, espero que você me acompanhe. Bom, e aí, na hora de acompanhar a pessoa, você pergunta: mas para onde ela foi? E alguém diz assim: ela andou 5 metros. Mas aí você pergunta: para onde ela foi? Ela andou 5 metros para norte, sul, para direita, para esquerda? Fica difícil achar essa pessoa. Então, o valor da grandeza deslocamento, nesse caso, não é suficiente para caracterizar essa grandeza. Então, grandezas vetoriais são aquelas que precisam do valor, ou seja, do módulo, mas também precisam da orientação para serem compreendidas. Bom, a orientação é dividida em 2 partes. Nós dizemos que a grandeza possui uma certa direção, e quando nós falamos de direção, falamos de horizontal, vertical, diagonal. Bom, mas a grandeza também precisa de sentido. Então, nesse caso, para orientar a grandeza, eu preciso de direção e sentido. Deixa eu mostrar com calma o que significa isso. Direção, sentido. Por exemplo, se alguém aplica uma força num sistema, bom, digamos que a força seja essa daqui. Nós dizemos que o tamanho desse vetor, o tamanho da setinha, representa o seu módulo, o seu valor. Então, quanto maior for o tamanho do vetor, maior vai ser o valor da força nesse caso. Além disso, a direção do vetor é dada por uma reta que suporta esse vetor. Seria uma retinha imaginária. Nesse caso, essa setinha está na diagonal, direção diagonal. Bom, e aí o sentido, nesse caso, você poderia dizer que ele está apontando para a diagonal inferior direita, por exemplo. Tem várias maneiras de conceituar. Então, grandezas escalares não precisam disso, só do valor. Grandezas vetoriais precisam da orientação. Bom, agora nós podemos voltar um pouquinho na nossa questão para entender com calma o enunciado. Então, agora vamos lá? Voltando à questão. Agora sim, quando ele diz que tem 3 forças de mesma direção, agora você já sabe o que significa. Então, primeira coisa, vamos desenhar essas 3 forças no corpo. Vamos lá para o quadro? Nós temos um objeto, e esse objeto, permita-me aqui, esse objeto
tem duas forças, por exemplo, para um lado, por exemplo, e outra força apontando para o outro lado. Bom, aqui eu escolhi aleatoriamente. Você poderia colocar as duas para a esquerda, uma para a direita, as duas para cima, uma para baixo, você que manda. Mas a questão diz o seguinte: as três forças têm a mesma direção. Qual é a direção dessas forças aqui? Como você pode ver, as três estão na horizontal. Duas delas possuem sentido para a direita, sua direita, e uma para a sua esquerda. Pois bem, voltemos agora à questão para entender e finalizar isso daqui. Ele diz que uma dessas opções contém os valores, os módulos corretos para que o corpo esteja em equilíbrio. Vamos lá terminar essa questãozinha. Vamos testar opção por opção. Bom, se essas forcinhas geram equilíbrio, você poderia interpretar da seguinte maneira: essas forcinhas, elas se anulam. Para que elas se anulem, então os valores precisam ser especiais. Vamos testar a primeira opção? A primeira opção diz 3, 8 e 11. Bom, se essa força tiver valor igual a 3 newtons, essa força tiver valor igual a 8 newtons e essa daqui tiver valor igual a 11 newtons, nós já encontramos uma situação que funcionaria assim, ó. Essas duas estão apontando para o mesmo lado, elas estão se ajudando, eu vou somá-las. Então, nesse caso, eu tenho 8 mais 3, 11. E eu tenho 11 apontando para o outro lado. Se eu tenho 11 para cada lado, elas vão se anular. Então, de cara eu já encontrei a resposta, mas você poderia testar opção por opção. Por exemplo, eu vou testar só mais uma. Letra B diria 5 e 5. Poxa, se essa valer 5 e essa valer 5, somaríamos. Teríamos 10. Aqui, se fosse 5, não ia anular. Então, a letra B não seria a opção correta. Então, de cara, encontramos a resposta, lembrando da direção do vetor. Nossa resposta é a letra A. Bom, uma questão super tranquila. Vamos com calma. Vamos a mais uma. Vou passar a mais uma questãozinha. Essa daqui é a questão 3 do nosso material. Então, para você que quer acompanhar aí, já sabe aonde. No nosso materialzinho essa questão está lá. Então, olha só o que essa questão diz. Num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas, distam 100 metros uma da outra. Um transeunte faz o percurso de P a Q pela trajetória representada no esquema. Tem a figurazinha e ele quer saber qual o deslocamento vetorial. Bom, vamos com calma. Para que a gente possa interpretar essa situação, vamos fazer essa figurinha aí lá no nosso quadro. Vamos organizar isso daqui. Pois bem, aqui o transeunte sai do ponto P e aí, de acordo com a figura, vamos interpretar com calma. Ele se desloca para a direita, horizontalmente. Esse deslocamento aqui é o que faz ele percorrer 100 metros. Depois ele se desloca para baixo, e aí eu tenho mais 100 metros para baixo. Depois de novo para a direita, mais 100 metros. Depois mais uma vez. E aí, só para terminar a figura, ele vai uma terceira vez, prontinho e pronto. Ele chega onde ele quer. Então, aqui, P não, aqui é o ponto Q. Pois bem, vamos contar o deslocamento, vamos entender. Aqui nesse caso, ele está andando para a direita uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Se cada vez que ele anda, ele percorre 100 metros, no total ele percorreu 400 metros para a direita. Então, nesse caso, vamos ter um deslocamento para a direita equivalente a 400 metros. Bom, na vertical, nós podemos dizer que ele anda uma vez para baixo, duas vezes para baixo, três vezes para baixo. Então, ele vai percorrer 3 vezes essa distância, que vale 100 metros. Então, no fim das contas, ele desce 300 metros. Bom, aqui já tem uma suspeita, hein? Você já encontrou um triângulo aqui muito conhecido. Pense comigo. Se eu ando 300 para baixo e eu ando 400 para a direita, quanto que eu ando vetorialmente falando? Antes de fazer a questão, lembre-se do seguinte.
A palavra deslocamento é muito importante. Em vetores, deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Ou seja, nessa figurazinha aqui, o deslocamento seria o trajeto direto entre os pontos P e Q. Seria esse daqui, os deslocamentos. Bom, como aqui na vertical eu tenho 300, na horizontal tenho 400, duas maneiras de você fazer isso. Primeiro, triângulo é pitagórico. 3, 4, hipotenusa 5. 6, 8, hipotenusa 10. Ou você pode simplesmente comprovar isso. Vamos fazer? Nesse caso, nós teríamos aqui o deslocamento x, então fazendo x ao quadrado, 400 ao quadrado, mais 300 ao quadrado. Pois bem, x ao quadrado é igual a 400 ao quadrado, 1000 e sopa, faltam aqui dois, ó. 1, 2, mais 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 1, 2, 1, 2. Então, nesse caso, quando eu somar, eu vou encontrar 16 mais 9, 25. Permanece o número de zeros, 1, 2, 1, 2. Esse quadrado passa para cá em forma de raiz. Nós encontraremos raiz quadrada de 250 mil. Esse giz aqui se foi. Voltando. E aí, a raiz aqui vai dar 500 metros. Então, nós nem precisávamos ter feito esse cálculo. Mas, só para comprovar, o deslocamento vetorial dele, então, será o equivalente à letra D, 500 metros de distância. Pois bem, bom, antes de terminar a nossa aulinha, importante revisar algumas coisas. Afinal de contas, teremos mais uma aula e você precisa lembrar de uns detalhes para fazer mais questões de vetores. Você percebeu que na resolução desta questão aqui, eu usei algumas regrinhas de vetores que eu não falei. Por exemplo, vamos lembrar? Se eu tenho dois vetores que apontam para o mesmo lado, esses vetores estão se ajudando. E aí você soma esses vetores. Foi o que eu fiz aqui. Se os vetores estão apontando em sentidos opostos, bom, nesse caso nós vamos subtrair os vetores. Por isso, eu somei esses dois e subtraí esse, para encontrar zero. Se os vetores tiverem 90 graus entre si, o que é que eu faço? Deixo para você, para pensar, para terminar, e eu paro por aqui. O restante agora, na nossa próxima aula, continuaremos. Foi rapidão? Foi muito rápido, desculpa, eu nem tenho noção. Deu 12 minutos. Nossa, muito pouco, muito pouco. 12 minutos, vai. Nossa, eu vou aumentar isso aí. Eu achei que eu ia conseguir naquela
Boa noite, boa noite, boa noite. É Cássio Ferreira aqui do Tudo Mastigado. Hoje nós vamos ter uma aula de física com você. Bem, qual é o nosso assunto de hoje? Ondulatórias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Compartilhe aí com seus amigos essa aula. Não esqueça, estaremos aqui todos os dias. Bem, vamos lá? Eu quero começar a aula de hoje já, lendo um slide para você, lendo um exercício, para você ter ideia do que nós iremos fazer aqui hoje, nessa noite. Tranquilo? Vamos comigo. Ele fala o seguinte, olha lá. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar. Moçada, olha só comigo. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte. Ele já começa o slide dizendo uma afirmativa. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não necessitam de um meio material para se propagar. Então, nós vamos começar a classificar as nossas ondas, né, conforme ele está dizendo na questão. Eu tenho dois tipos de onda. Uma onda pode ser mecânica ou uma onda pode ser eletromagnética, como ele coloca. E ele de cara já te falou que a onda mecânica é aquela que necessita de um meio. Então, eu tenho a necessidade. Ela necessita, ela tem a necessidade, necessita de um meio material para ela se propagar. Tudo bem? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Cássio. Como é que eu vou definir o que é uma onda? Você já definiu uma onda mecânica. Ele já me falou de uma onda eletromagnética, eu já conheço aí as ondas de rádio, a luz. O que é uma onda? Queridinho, onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Onda é uma perturbação que se propaga no meio. Ao longo do curso, a gente vai ver que a onda ela pode ser trabalhada como luz, a onda vai ser trabalhada como som, e aí vamos entender a diferença quando é luz, quando é som e quando o contexto é geral. Tudo bem? Então, uma onda mecânica é aquela que tem a necessidade de um meio material para se propagar. O som precisa de um meio para se propagar, porque ele não se propaga no vácuo, por exemplo. Onda eletromagnética, você tem ondas visíveis e ondas invisíveis que você tem no seu dia a dia. Você não vê a onda de rádio, você não vê as ondas de TV, você não vê as ondas de transmissão de celulares. Imagine a confusão que seria se a gente pudesse ver todas essas ondas. Tranquilo? Onda eletromagnética são aquelas que não necessitam de um meio, se propagam em todos os meios. Por isso que na nossa questão, vamos voltar lá? Ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. É bem clara a afirmativa, já é verdade. Considere as seguintes ondas. Exemplos, ele está te dando exemplos, presta atenção. Som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar: A. Luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas e as outras são ondas mecânicas. Quem ele não citou aí? As ondas de rádio. Então ele falou para você de luz, falou para você de micro-ondas, falou são ondas eletromagnéticas. Beleza. As demais são ondas mecânicas. Quem ele esqueceu do exemplo? A onda de rádio. Onda de rádio é uma onda eletromagnética. Na letra B, ele vai falar: a luz é uma onda eletromagnética e as ondas são ondas mecânicas. Lá em cima você já está vendo que nós temos que classificar que tipo de onda cada uma dessas do exemplo representa. Então vamos lá. Primeiramente ele fala do som. O som é uma onda mecânica porque ela necessita de um meio. Ultrassom é utilizado na medicina, é utilizado em radares também. Eu emito um som que vai encontrar um obstáculo, vai refletir novamente ao meu aparelho para que eu possa fazer uma detecção. Ó, já estou falando um fenômeno aí para você. Reflexão. Ultrassom trabalha por reflexão. O que é reflexão? É a ida e a volta da onda. Tudo bem? Então, ultrassom e som são ondas mecânicas. Nota aí, ultrassom e
e som são ondas mecânicas. As outras no exemplo é ondas de rádio, micro-ondas e luz. Ondas de rádios pode ser FM ou AM, e aí eu vou abrir um parêntese. Espera aí, Cássio. Nas ondas de rádio eu tenho AM e aqui eu tenho FM. Qual é a diferença de AM e FM se a gente está falando de ondas aqui? Porque onda é um ciclo que está acontecendo, é uma perturbação periódica. Onda é um ciclo que está acontecendo. Então, no nosso caso, essa perturbação, ela pode ser periódica. Sendo periódica, ela vai ter elevações e depois ela vai lá nos lados do vale, que é o lado mais baixo que nós temos. Quais são os nomes característicos dessa perturbação que eu estou tratando aqui? Quando eu estou no ponto mais alto da onda, quer dizer que eu estou aqui, ó, na crista da onda. Quando eu estou passando pelo lado mais baixo, eu estou passando pelo vale, ponto mais baixo. Eu tenho que lembrar que é cíclico. Espera aí, onda é só ida, subida, descida, subida, descida? Cuidado, você pode ter ondas que só sobem. É ciclo. Eu tenho que manter uma cadência, ok? Na computação, por exemplo, nós temos ciclos positivos e negativos, que é o 0 e 1. Mas no meio da televisão, né, no nosso caso, no meio digital, eu posso ter ciclos diferentes. Um ciclo cardíaco, por exemplo, circadiano também, eu tenho variações. Por isso que um rádio vai operar em AM, FM, amplitude modulada, frequência modulada. Essa aqui, ela vai se preocupar com o tamanho da onda, com a amplitude da onda. Esta de baixo, ela vai se preocupar com a frequência modulada. Então, quando eu falo da amplitude, eu estou falando da quantidade de energia. Por isso que as ondas de AM conseguem chegar a uma longa distância. As ondas AM possuem mais energia porque possuem uma maior amplitude. O que mede a energia de uma onda é a sua amplitude. Ok, querido? Então vamos comigo aqui. No nosso caso, eu já classifiquei o som, ultrassom, onda de rádio, micro-ondas. Letra A, letra B, já jogamos para fora. Letra C, o som é uma onda mecânica e as outras ondas são eletromagnéticas. Quase que pega. Por quê? Lá em cima tem uma outra onda mecânica que nós já falamos aqui, que é o ultrassom. Então, não é somente o som que está sendo citado no exemplo. Tranquilo? Letra D, som e ultrassom são ondas mecânicas e as outras são ondas eletromagnéticas. Opa, para aí. Micro-ondas e luz, eletromagnética. Micro-ondas, onda de rádio, luz, eletromagnética. Nossa resposta aí é a letra D. Então, maravilha. Antes da gente ir para o próximo slide, nós vamos colocar aqui o seguinte. Já classificamos a onda como uma onda mecânica, é aquela que necessita de um meio, e uma onda eletromagnética, não necessita de um meio. Uma onda é um ciclo periódico, então ela está ali oscilando, o tempo todo oscilando. Onde o ponto mais alto eu estou na crista, onde o ponto mais baixo eu estou no vale. Lindinhos, quando eu vou de uma crista a outra, aqui eu tenho o comprimento desta onda. O tamanho da onda é dado por lambda, que é o comprimento de onda, é o tamanho dela. Tranquilo? Esse mesmo comprimento eu posso medir indo de um vale a outro. Quando eu vou de um vale a outro, eu tenho aqui também o comprimento de onda que é dado por lambda. Na física, você já viu que tem que ter um dicionário. Eu tenho que ir anotando cada elemento desse, criar o meu dicionário. Você tem que ter isso bem claro. O seu dicionário da física, o seu dicionário da biologia, o seu dicionário da química.
que é este símbolo? Esse nosso símbolo aqui, que é o lambda, ele representa o comprimento de onda, o tamanho dessa onda. Então, toda vez que eu estiver fazendo um exercício e aparecer assim, lambda igual a 3, eu tenho que ter uma medida. Esse 3 aqui é comprimento. Então, ele pode ser 3 centímetros, ele pode ser 3 quilômetros, ou ele pode ser 3 metros. Isso representa o tamanho da minha onda. Existe uma outra classificação para ondas. Vamos no próximo exercício aí, que eu vou te dizer qual é essa classificação. Vamos lá comigo. Na próxima questão, questão número 5 do nosso material, né, que está lá em ondas, ele fala o seguinte: sobre as ondas mecânicas são feitas as afirmações a seguir. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material. Vamos ver quais são as afirmações. 1. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para sua propagação. Assim sendo, o som não se propaga no vácuo. Item número 1, correto. Item número 2. As ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais. Stop. Vem comigo aqui. O que é onda transversal e onda longitudinal? É isso que a gente vai ver agora. Paramos porque já entendemos o que é uma onda mecânica e o que é uma onda eletromagnética. Agora, vamos ver as segundas características. Uma onda pode ser transversal ou uma onda pode ser longitudinal. O que é uma onda transversal? Onda transversal, queridos, vem aqui comigo. É essa amiguinha aqui, ó, que eu acabei de desenhar com amplitude bem grandona. Aqui em cima eu acabei de escrever também transversal. Olha só, ondas transversais são aquelas que a vibração dela, a maneira que você está vibrando, é perpendicular à propagação. Então eu vibro numa direção e tenho uma propagação perpendicular a esta vibração. Então, uma onda que sobe e desce, eu criei um movimento. Isto é um exemplo de uma onda transversal. Uma onda transversal, aqui no nosso caso, seria uma onda eletromagnética, né? As ondas de rádio, de micro-ondas, seriam exemplos de ondas transversais. O que é uma onda longitudinal? Uma onda longitudinal, você vai ver em vários livros, né? Em vários sites, que o desenho, geralmente, queridos, é uma molinha, aonde a pessoa vem e faz um pulso nessa mola, aquela mola mania. Esse pulso ali vai fazer com que esta onda, né, que você criou, que gerou, vai se caminhar na mesma direção da propagação, a sua vibração. E assim é o som. O som, no nosso caso aqui, ele vibra, né, isso, e se propaga na mesma direção. Então, uma onda longitudinal, eu poderia fazer também o desenho, né, da pessoa ali falando. Uma onda longitudinal é aquela que a vibração e a propagação possuem a mesma direção, ok? Então, vamos voltar agora na questão para entender esses conceitos aí. Vem comigo. Item número 2. As ondas mecânicas podem ser transversais ou longitudinais. Vou ler o 3 para a gente fazer a comparação. Uma onda mecânica é transversal quando a direção de vibração é a mesma na qual se efetua a propagação da onda. Uma onda mecânica é transversal quando a direção de vibração... Queridos, olha só. Direção de vibração é a mesma na qual efetua a propagação. Direção de vibração. A mesma de propagação, mesma direção, não é uma onda transversal. Onda transversal, eu estou aqui, ó, na vertical, e a propagação está aqui, ó, na horizontal. Então, não é uma onda transversal, o que ele diz ali. Mesma direção, mesma propagação, mesma direção da vibração e propagação, seria que onda? Seria uma onda longitudinal. Então ele fala que a onda mecânica, né,
É transversal quando direção de vibração é a mesma. Não é transversal, é longitudinal. Anota aí uma dica. Anota aí uma dica. As ondas sonoras em meios mistos sólidos, elas podem ser transversais e longitudinais. Ou, dica, Cássio, aonde eu vou anotar isso? Para aí, dá um print na tela, vem comigo. Uma onda sonora, ela pode, em meio sólido, ela vai se propagar transversal e longitudinal. Nós chamamos isso de uma onda de propagação mista. Vai cair nessa prova, tenho certeza. Faz tempo que esse item não está presente. Quarto item. A polarização é um fenômeno que pode ocorrer exclusivamente com as ondas transversais. Queridos, polarização é um fenômeno que nós vamos trabalhar. Vou dar um parênteses aqui, que a gente vai entrar na próxima aula nele, mas eu já vou explicar para você o que é uma polarização. Polarização é você colocar um filtro, ok? Toda vez que você coloca um filtro, você está tendo uma polarização. A grande moda que tem no nosso dia a dia é comprar um óculos polarizado. Por quê? Porque ele vai filtrar alguns raios solares, vai filtrar a luz. Polarizar é barrar uma vibração que você tem na onda. Isso só acontece com ondas transversais. Você não tem como polarizar ondas longitudinais. Top! Olha isso. Você só pode polarizar ondas transversais. No nosso item ele diz aí, a polarização é um fenômeno que pode ocorrer exclusivamente com as ondas transversais. Correto, exclusivamente. Então o único item aí que é errado é o 3. Uma onda mecânica é transversal quando a direção de vibração é a mesma na qual se efetua a propagação da onda. Corta esse item, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 4 verdadeiro. Nós temos aí a letra C. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para o nosso próximo exercício para a gente continuar o nosso bate-papo aqui. Tranquilo? Vem comigo na nossa próxima tela. Ele vai falar aí. O som é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é o exemplo de uma onda transversal. O que difere ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais? Letra A, a frequência. Letra B, direção de vibração do meio de propagação. Letra C, o comprimento de onda. D, a direção de propagação. E, a velocidade de propagação. Então, nós temos que diferenciar uma onda transversal de uma onda longitudinal. Cássio, você já colocou aí no exemplo, né, bem claro, que seria uma onda transversal e uma onda longitudinal. Coloquei aqui, agora vamos lá. Eu vou apagar aqui para a gente ter uma noção de como é que a gente pode trabalhar melhor essa questão no entendimento geral. Tranquilo? Então, me aguarda aí um minuto. Você já vai ver ali como é que eu vou trabalhar esse conceito. Por quê? Na letra A, ele está falando conosco aí sobre frequência. Galerinha, o que é frequência? Frequência, eu tenho que ligar junto com uma outra palavra, chamado período. Tranquilo? Frequência é o número de oscilações que ocorrem no tempo. Então, quando ele fala lá, letra A, o que diferencia é a frequência. Onda longitudinal e transversal vão ter frequências diferentes. Esse item é errado. Por quê? A frequência é o número de acontecimentos, quer dizer, é o número de ciclos que ocorrem no tempo. Cássio, eu já vi também que a frequência é o inverso do período. E período, no nosso caso representado pela letra T, de tesão, no nosso caso aqui, período. Que é? Período, moçada, é o tempo de uma volta. É o menor tempo que você tem para dar uma volta. É o tempo de um acontecimento. Quando eu estou aqui numa onda, e eu estou aqui, ó, saindo da crista, indo para outra crista, além de eu estar aqui
trabalhando o comprimento de onda, eu trabalhei um ciclo. Isto é o período, ok? Como é que eu vou diferenciar? Pela função do gráfico. Se o seu gráfico tiver aqui, né, eixo Y, eixo X, no eixo X, se a medida está aqui, metro, quer dizer que esta onda aqui, de uma ponta a outra, de uma crista a outra, eu estou medindo comprimento de onda. Se aqui, no eixo X, em vez de estar comprimento, tiver tempo, eu estarei, no nosso caso aqui, medindo o período. Tranquilo? Então eu tenho que olhar qual é a função do gráfico, qual é a função dessa onda. Esse é o detalhe. Na ondulatória eu tenho que prestar atenção aos detalhes. Na próxima aula, daqui a pouco eu vou voltar, a gente vai definir muito bem amplitude, frequência, período, né? Que vamos trabalhar maciçamente esse conceito, porque cai muito no Enem essa parte da ondulatória. Então, quando eu falo de frequência, vai diferenciar uma onda da outra, é mentira. Por quê? Porque toda onda vai ter uma frequência, porque depende de como ela está se propagando. Tranquilo? Na letra B, ele vai falar assim, ó, comigo. Vamos lá, vamos no slide. O que diferencia uma onda mecânica de uma onda transversal? Letra B. A direção de vibração do meio de propagação. Querido, onda transversal, onda longitudinal. Transversal, vibração perpendicular à propagação. Longitudinal, vibração, mesma direção da propagação. É isso que vai diferenciar uma onda longitudinal de uma onda transversal. Você está vendo várias características. Você vai escutar, né? Ah, a velocidade do som é maior na água do que no ar. Cuidado. Não guarde muito disso aí. Não existe maior ou menor sem analisar o contexto. Como isso está sendo colocado na questão. Você está observando que dentro de cada questão vai trazer alguns conceitos que têm que ser guardados, têm que ser trabalhados no seu dia a dia. Então, vai fazendo no seu dicionário. Período, tempo de uma volta. Frequência, número de oscilações com o tempo. Uma onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica, precisa de um meio material. Som, eletromagnética, se propaga em todos os meios. Aí, luz, micro-ondas, ondas de rádio. Uma onda pode ser transversal ou ela pode ser longitudinal. Vai fazendo gestos, vai usando a sua memória. Ó, uma onda pode ser transversal. Cara, o pessoal pensar que eu sou doido, vou ficar na rua. Uma onda pode ser transversal, uma onda pode ser longitudinal. Galera, não importa se você vai ficar doido. O importante é saber que aquela vaga lá de medicina vai ser sua. Na próxima aula, eu volto com você para aprofundar mais ainda a ondulatória. Valeu? Um abraço!
Pessoal, voltamos, tivemos um pequeno probleminha. Bom, mas já estamos de volta. Pois bem, na nossa primeira aula, nós analisamos a diferença de grandezas vetoriais e escalares. Nós analisamos uma questãozinha de deslocamento vetorial e uma questão de vetor resultante. Bom, foi o básico, agora nós vamos aprofundar mais a parte de vetores. O que mais nós precisamos conhecer para entender e ter segurança nessa matéria? Para entender isso com mais calma, vamos a mais uma questãozinha. Vamos lá. Nessa questão, ele diz assim: duas forças, uma de módulo 30 newtons e uma de módulo 50, são aplicadas simultaneamente no corpo. A força resultante R, vetorial, certamente tem R tal que... Pois bem, vamos ao quadro agora para interpretar essa questãozinha. No enunciado, ele diz que nós temos duas forças, uma de 30 e uma de 50 newtons. Então, vamos colocar aqui F1 igual a 30 newtons e F2 igual a 50 newtons. Existem basicamente 4 maneiras de se relacionar vetores, forças, velocidades, acelerações. Antes de fazer qualquer coisa, vamos revisar quais são esses 4 métodos. Assim você pode resolver aí na sua casa. Vamos lá? Primeira coisa, se eu tenho dois vetores que possuem a mesma direção, nesse caso aqui, direção horizontal, e o mesmo sentido, os dois estão apontando para a direita, então eu tenho força 1 e força 2, nós dizemos que o vetor resultante é dado pela soma dos dois vetores. Então, nós teríamos um vetor força resultante. Essa força resultante seria dada por força 1 mais força 2. Lembrando que se estamos falando de vetores, é importante colocar a setinha aqui em cima. É essa setinha que diferencia uma grandeza escalar de uma vetorial. Sempre que for um vetor, setinha em cima do vetor. Pois bem, essa setinha sempre aponta para a direita, ela não tem informação do sentido da força, mas ela está lá só para dizer que é uma grandeza vetorial. Então, somando os módulos, eu encontraria o valor da força resultante. Bom, se as forças tiverem a mesma direção, aqui, perceba que a direção das forças continua sendo horizontal, mas o sentido mudou. Aqui eu tenho uma força apontando para a direita e aqui eu tenho uma outra força apontando para a esquerda. Então, se essa daqui é a força 1, se essa daqui é a força 2, para que nós possamos descobrir a força resultante, o vetor resultante, basta subtrair os dois. Vamos subtrair as forcinhas. Bom, como F1 é levemente maior do que F2, então o nosso vetor resultante vai sobrar para cá, sendo a subtração dos dois. E aí eu vou ter a força resultante tendo como valor a subtração do maior vetor menos o menor vetor. Bom, esse é o segundo caso de vetor resultante que nós temos. Agora, se esses vetores tiverem 90 graus entre si, pois bem, se esse ângulo aqui for de 90 graus, temos duas maneiras de nos referir a esses vetores. Diremos então que a força 1 ela é perpendicular à força 2, ou seja, ela está na direção perpendicular à força 2, ou diremos que elas são normais entre si. A palavra normal na física é sinônimo de perpendicular, 90 graus. Bom, então nesse caso temos direções diferentes. O nosso vetor resultante, a força resultante, vai sair entre os dois vetores aqui, e o valor dessa força resultante vai ser calculado através de Pitágoras. Nós faremos o valor da força resultante é igual ao valor do vetor 1 ao quadrado, mais o valor do vetor, que é a força 2, ao quadrado. Pois bem, até agora nós colocamos 3 regras de grandezas vetoriais. Como eu disse, são 4. Bom, nesse caso, 90 graus. Nesse caso, vetores com 180 graus entre si. Um vetor aponta para um lado, o outro aponta para o outro lado. No primeiro caso, os dois apontam para o mesmo lado. Mas e se o ângulo entre os vetores não for 90 graus? Bom,
Nesse caso, nós teríamos essa situação. Teremos um vetor para cá e um vetor para cá, por exemplo. Bom, vamos fingir que esse ângulo aqui é um ângulo θ qualquer, 30, 45, 60 graus. E aqui eu teria a força 1, o vetor força 1 e o vetor força 2 aqui. Pois bem, se esse ângulo θ não vale 90 graus, não podemos fazer Pitágoras. E aí, precisamos de uma regrinha diferente. É aqui que entra a regra do paralelogramo. Bom, de acordo com a regrinha, se eu pegar a força 1, o vetor 1, e eu projetar aqui embaixo, nesse ponto, força 1, a projeção dela, e se eu pegar a força 2 e eu projetar lá em cima, esse vetor força 2, vou projetar aqui, nós fechamos um paralelogramo, de forma que a diagonal desse paralelogramo é o vetor resultante. Então, o nosso vetor resultante nesse caso, eu vou até simbolizar numa cor diferente, nós teríamos um vetor bem aqui. Esse daqui seria o nosso vetor força resultante. Bom, o cálculo desse vetor é feito da seguinte maneira. Essa parte de azul, então, força resultante, ficaria força resultante ao quadrado, lembrando que estou falando apenas do valor dele, por isso não estou colocando as setinhas. Força resultante ao quadrado é o valor da força 1 ao quadrado, mais o valor da força 2 ao quadrado. Até aqui, nós temos a mesma coisa que nós fizemos no Pitágoras. É o Pitágoras do mesmo jeito. A diferença é que na regra do paralelogramo tem uma pequena complementação. Nós temos mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Lembrando que, apesar da força resultante ter dividido esse ângulo θ, você não vai colocar só metade dele aqui, negativo. Você vai colocar o valor inteiro. Se aqui for 30 graus aqui. Essa regrinha, do jeitinho que está, é uma regra mais abrangente. Muitos alunos dizem, mas para quê? Que fórmula grande? Mas calma, quando você aprende os benefícios dessa fórmula, muitas coisas começam a se encaixar. Por exemplo, você consegue perceber que todas essas regras aqui, elas vêm desse sistema? Bom, permita-me provar a vocês. Vamos fazer juntos? Por exemplo, pegue o primeiro caso aqui. No nosso primeiro caso, nós temos vetores apontando para o mesmo lado. O ângulo entre esses dois vetores é 0 grau. Se eu pegar a regra do paralelogramo e eu colocar 0 grau no cosseno ali, no θ, olha só o que vai acontecer. Vai ficar força resultante ao quadrado, força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1, força 2, vezes o cosseno, voltando, vezes o cosseno de 0 grau. Mas o cosseno de 0 grau, poxa, pensa com calma, esse cosseno aqui é igual a 1. Se esse cosseno é igual a 1, bom, quer dizer que essa continha, ela vai ficar assim, força resultante ao quadrado é força 1 ao quadrado mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes força 1 vezes força 2. Já que se eu multiplicar por 1, permanece inalterados. Bom, nesse caso, então, olha só. Se você olhar com calma esse termo aqui, você vai perceber que você está diante de um binômio de Newton. Como assim binômio? Lembra daquele negócio de o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo? Pois bem, está aqui. Bom, se você reorganizar, podemos dizer o seguinte. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É o que temos. Então, podemos escrever isso da seguinte maneira. Força resultante ao quadrado é a força 1 mais a força 2 ao quadrado. Esse quadrado passa para o lado de lá em forma de uma raiz quadrada e terminamos com a resultante sendo F1 mais F2, que é justamente o que nós fizemos aqui. Bom, eu provei um dos casos, não vou provar todos. Eu deixo para você provar. Afinal de contas, nesse caso aqui, o ângulo entre os vetores é 180 graus. Você pode fazer a mesma prova. E você pode tentar o Pitágoras também. Mas agora, vamos retornar à nossa questão e vamos tentar resolvê-la usando isso daqui. Vamos lá?
Voltando à questão, ele diz que as forças de 30 e 50 newtons, ele quer saber a resultante. E quer saber o seguinte, a resultante será que é maior que 30 na letra A? Será que é maior que 50, igual a 80? Bom, nós precisamos ir com calma. Tem duas maneiras de fazer essa questão. Ou você vai testando opção por opção, ou nós vamos pela matemática, pela lógica. Vamos lá no quadro para você entender melhor isso. Vamos aqui resolver a nossa questãozinha agora. Perceba o seguinte, esse caso aqui é o caso em que eu somo os vetores. Então, se nós aplicarmos esse caso a esses dois vetores, nós teríamos força resultante igual a 30 mais 50 e teríamos 80. Bom, até agora é o maior valor que nós temos. Vamos testar as outras opções. Se nós aplicarmos esse caso àqueles dois vetores, nós teremos força resultante, lembrando de fazer sempre o maior menos o menor, então teremos 50 menos 30 e teremos 20 newtons. Bom, até agora é o máximo que nós encontramos. Agora vamos aplicar este caso ao nosso sisteminha ali das duas forças. Vai ficar assim, força resultante ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, nós encontraremos força resultante quadrado, 50 ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Um zero ao quadrado viram 2 zeros. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, 9. Um zero ao quadrado viram 2 zeros. Quando eu fizer a soma deles, eu vou encontrar que a força resultante ao quadrado é igual a 3.400 newtons. Pois bem, se eu passar, tira esse newtons daqui, afinal de contas não terminamos a conta ainda. Esse quadrado aqui, ó, vira uma raiz. E aí nós teremos força resultante, raiz de 3.400. Bom, chegamos num momento interessante. Vocês vão fazer a prova do Enem. Não tem calculadora na prova. Essa não é uma raiz conhecida. Como é que você faz? Pois bem, eu vou usar um pequeno truque de aproximação aqui, um pequeno artifício. Fique de olho. Você pode usar ele em outras questões, em outras situações. Bom, essa raiz eu não conheço, mas ela é próxima de uma raiz que eu conheço. Eu conheço bem qual é a raiz de 3.600. Poxa, a raiz de 3.600 é a raiz de 36, que é 6, e a raiz de 2 zeros é 1 zero. Isso quer dizer o seguinte, se isso aqui tivesse dado raiz de 3.600, nós teríamos 60. Mas temos raiz de 3.400, que é menor. Isso garante para mim que, apesar de não saber essa raiz, eu tenho certeza que o valor dela é menor que a raiz de 3.600. Ou seja, o valor dessa raiz é menor que 60. Testa aí, pega a calculadora, tira a raiz, só para você ter certeza. Bom, mas agora vamos voltar à questão. Aplicamos as nossas três regras, encontramos 80, 20 e menos de 60. Ou seja, o Pitágoras não gerou um valor maior do que a soma. Nós podemos então concluir o seguinte, somar os vetores é o caso em que nos dará o maior valor sempre quando você junta os vetores. Subtrair os vetores é o que nos dará o menor valor. Então, voltemos à questão para julgar a nossa resposta. Na letra A, ele diz, a resultante é maior que 30. Bom, a resultante ser maior que 30 depende do caso. Nós não sabemos se é uma soma, subtração, ele não deixou claro isso. Bom, então não pode ser a nossa resposta. Essa aí seria a resposta se fosse uma soma. Mas se fosse a subtração, como nós vimos, deu um valor diferente. Não deu maior que 30, não é isso? Letra B, a resultante maior que 50. Novamente temos um problema. Se fosse a soma dos vetores, encontraríamos aí sim um valor acima de 50. Mas na subtração não dá mais de 50. Então letra B não pode estar certa. Letra C, a resultante é igual a 80. Bom, isso é verdadeiro, somente para o caso da soma dos vetores. Se for uma subtração, se for um Pitágoras, como nós vimos, esse item não estaria certo. Então ele não pode ser considerado correto. Letra D, a resultante é maior do que 20 e menor do que 80.
Poxa, isso está dentro do que nós encontramos. Até agora é a melhor opção que nós encontramos. Encontramos na subtração um valor igual a 20 e na soma 80. Então, até agora é a nossa resposta essa daqui. Vamos ver a letra E? A resultante maior que 30, poxa, e menor que 50. Pode parar, está tudo errado. Encontramos 80 e encontramos 20. Então, a nossa resposta só pode ser a letra D. A resultante está entre 20 e 80. Pois bem, então, questão feita. Vamos à nossa próxima questão. Pois bem, aqui eu trouxe uma questãozinha um pouquinho diferente, apesar de não estar no estilo Enem. É interessantíssimo que nós façamos uma questão assim. Afinal de contas, é uma questão de vetor muito boa. Pois bem, vamos primeiro lê-la, e aí, enquanto eu apago o quadro, você já vai tentando fazer. Vamos lá. A figura abaixo representa um mapa da cidade de Victoria, o qual indica a direção das mãos do tráfego. Devido ao congestionamento, os veículos trafegam com a velocidade média de 18 km por hora. Cada quadra dessa cidade mede 200 metros por 200 metros, do centro de uma rua ao centro da outra rua. Uma ambulância localizada em A precisa pegar um doente localizado bem no meio da quadra B, sem andar na contramão. Letra A, qual é o menor tempo gasto em minutos no percurso de A para B? E, letra B, qual é o módulo do vetor velocidade média em km por hora entre os pontos A e B? Eu apago o quadro, você resolve. Vamos lá? E aí, já resolveu sua questão? Vamos lá? Vamos começar com calma. Primeiro pela letra A. A letra A diz assim, vamos voltar lá na questão para entender com mais calma. Vamos lá. A letra A diz, qual é o menor tempo gasto no percurso de A para B? Bom, como você pode ver, nós temos vários caminhos disponíveis, mas você precisa escolher o menor, ou seja, o caminho mais rápido. Bom, se você olhar com calma, olhando para a figura com todo carinho, esse carrinho, se ele andar para frente, vamos desenhar aqui com calma. Vamos ao quadro para poder representar isso. Vamos lá. Se o carrinho, vamos colocar C, ele sai desse ponto, e aí se ele andar para frente uma vez, ele terá percorrido o equivalente... Se ele andar para frente uma vez, ele terá percorrido o equivalente a 200 metros. Bom, como você mesmo pode ver, o caminho mais rápido é aquele em que ele vai para a direita, para frente, ele sobe mais uma ruazinha. Se ele sobe mais uma rua, confirmando, ele andou mais 200 metros. Bom, perceba que ele não pode pegar a contramão. Algumas pessoas imaginaram que ele poderia vir para cá, diretamente, mas a questão mesmo disse, não pode usar a contramão. Então, não vamos por esse caminho. Então, esse carrinho precisa subir mais uma rua. Então, subindo mais uma ruazinha, ele anda mais 200 metros e aí sim ele consegue virar à direita. Virando à direita, mais uma ruazinha, ele andou mais 200 metros aqui, até que ele encontra a pessoa no meio da última rua. Ou seja, nessa última ruazinha aqui, ele não andou 200 metros. Ele andou só metade, ou seja, 100 metros. Então, só para deixar claro, para que nós possamos organizar isso daqui, nós temos 200 metros nesse trajeto, nesse aqui também 200, temos 200 aqui, 200 metros e 100 metros. Pois bem, vamos lá. A questão quer que você calcule qual é o menor tempo gasto. Para descobrir o menor tempo, primeiro eu preciso descobrir qual é o trajeto que eu vou andar. Quanto que eu vou percorrer? Como é que vai ficar? Vamos. Pois bem, se você andou 200 para a direita, e você 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 100, você andou no total de 900.
900 metros. Então podemos escrever assim, ó, o seu deslocamento, vamos colocar assim, ΔS, distância percorrida, não deslocamento. Deixemos o deslocamento para depois. Lembrando que eu coloquei ΔS ali porque deslocamento é a menor distância entre dois pontos. Distância percorrida é o quanto você realmente andou. Então, se eu quisesse descobrir o deslocamento aqui, eu teria que fazer a linha reta até esse ponto, até o paciente, até a pessoa que está aqui. Mas não, só contamos as distâncias. Então, distância percorrida. Nesse caso, então, temos 900 metros de distância. Na própria questão, ele diz que a velocidade do carrinho, no caso da ambulância, é de 18 km por hora. Então, velocidade 18 km por hora. Bom, existem várias maneiras de resolver isso. Você pode lembrar de formulazinha ou você pode ir pela unidade. Bom, vamos interpretar essa unidade com calma. 18 km por hora está dizendo para a gente que a cada 1 hora esse veículo percorre 18 quilômetros. É isso que ele anda em 1 hora. Mas, para chegar até o paciente, ele teve que andar 900 metros. Vamos transformar de metros para quilômetros, para que a gente possa fazer essa regra de 3 com tranquilidade? Pois bem, se nós formos transformar, precisaremos dividir por quanto? Dividir por 1000. Perfeito. Dividindo por 1000, então, converteremos para quilômetros. E aí encontraremos 0,9 quilômetro. Bom, agora sim, podemos fazer nossa regra de 3 com tranquilidade. Então, se a cada 1 hora ele anda 18 quilômetros, para andar 0,9 quilômetro, lembrando que na regra de 3, as unidades precisam estar organizadas. Quilômetro embaixo de quilômetro, hora embaixo de hora. Bom, temos aqui então x, que é o que nós queremos saber. Quanto tempo ele gastou? Se eu multiplicar cruzados, teremos então 18x, que é igual a 0,9 vezes 1. O 18 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Encontraremos então 0,9 dividido por 18. Bom, existem macetes no Enem para te ajudar a fazer essas contas. Pensa comigo. Se fosse 9 dividido por 18, 9 é metade de 18. Então daria 0,5. Mas como é 0,9 por 18, dá 0,05. Você adiciona mais uma casa. Então, nesse caso, 0,05 hora. Pois bem? Bom, mas aí você diz, Ricardo, não foi isso que a questão pediu? A questão pediu em minutos. Bom, agora só falta então transformar para minutos. Vamos lá? Lembrando que 1 hora equivale a 60, poxa, e aí? 60 minutos. Se eu tenho 0,05 horas, eu tenho x minutos. Multiplicando cruzado mais uma vez, terminaremos encontrando o equivalente a, vamos lembrar daquele macete da continha? Faz assim, ó. Quanto que é 5 vezes 6? Pensa aí, 30. Mas aí você pensa o seguinte, esse zero que está aqui, ó, ele já vai tirar essa vírgulazinha. Poxa, um zero tira um zero. E aí, nesse caso, nós encontraremos 3 minutos. Então, nossa letra A está respondida. 3 minutos é o tempo que ele demora para percorrer essa distância. Pois bem, agora vamos voltar à questão para fazer o nosso último item. A letra B pergunta qual é o módulo do vetor velocidade média entre os pontos A e B. Pois bem, aqui agora ele pediu o módulo do vetor velocidade. Então a primeira coisa a fazer é o seguinte, venha comigo. Podemos dizer o seguinte, o vetor velocidade pode ser calculado pelo deslocamento vetorial que você tem num certo tempo. Posso colocar dessa maneira, lembrando da setinha, porque são vetores. Então, primeira coisa, vamos calcular qual é o deslocamento vetorial. Vamos pela lógica? Vem comigo. Se você anda 200 para a direita e você também anda 200 para a direita, quanto que você anda no total para a direita? 400. Então, nós temos 400 para a direita. Bom, se você andou 200 para cima, 400. Mas você andou 100 para baixo. É um vetor de sentido oposto.
Nós vamos subtrair. Então, nesse caso, nós só teremos andado 300 para cima. E aí, se eu andei 300 para cima, o deslocamento vetorial seria essa retinha aqui. Esse é o D, menor distância entre dois pontos. Nós não precisamos fazer esse cálculo, já fizemos anteriormente. Esse é um triângulo pitagórico. Se ele é pitagórico, eu tenho 3, 4 e aqui eu terei 5. Então, o nosso deslocamento vetorial tem valor 500 metros. Agora que eu já sei o deslocamento, basta calcular a velocidade. Então, nesse caso, teremos, pegando mais um gizinho, vamos lá, velocidade, o deslocamento é igual a 500, dividido pelo tempo. Nós acabamos de descobrir o tempo. Nós achamos o tempo aqui. Poxa, mas olha só, isso aqui está em metros, o nosso tempo está em minutos. Você pode transformar. Se 1 minuto são 60 segundos, 3 minutos, nós teremos 180 segundos. Pois bem, quando você dividir isso daqui, lembre-se, isso aqui está em metros por segundo. Para transformar para quilômetros por hora, nós precisamos pegar o valor disso daqui e dividir por 3,6. Quando você... Dividir não. Opa, que erro feio. Nada de dividir. Opa, vamos comigo? Olha só como é que você ia errar uma questão dessa, hein? Porque eu errei. Que absurdo. Vem comigo. Pessoal, quilômetros por hora e metros por segundo. Se você tem a transformação daqui para cá, você vai dividir por 3,6. Mas daqui para cá, que é o nosso caso, nós vamos multiplicar por 3,6. Pois bem, fazendo a conversão, essa velocidade vai dar aproximadamente 10 km por hora. Que é a nossa respostinha. Então, questão feita. Foi um prazer. Boa noite a todos. Até a próxima aula.